Fala aí pessoal, Renan Sack falando. Você já se perguntou o que você precisa fazer para sua comunicação em inglês ser mais eficiente, você conseguir falar de maneira mais eficiente? Então, foi justamente pensando nisso que eu criei essa aula de hoje. Aqui eu vou falar 3 coisas que você pode fazer, exercitar e prestar atenção para garantir que você vai falar, você vai transmitir exatamente aquilo que você quer transmitir. Então, se você está preparado, é só continuar aqui comigo. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é ao uso dos tempos. E você precisa, não tem outra alternativa, você tem que dominar os tempos verbais. E eu vou te mostrar aqui porque, mostrando um erro bastante comum que acontece. Vamos supor que você quer falar que você trabalha em uma companhia há 10 anos. Então, você pode falar assim: I work Deixa eu colocar aqui em preto. Peraí. Sempre fica verde. Bora lá. Aí eu trabalho lá. Ó. E aí você pensa, eu trabalho lá há 5 anos. Como é que eu crio essa sentença? Você pode pensar assim, I work there. Bora colocar, vamos deixar. I work there as a manager, como gerente, for 5 years. Parece ter algo de errado nessa sentença? Na verdade, tem. Porque você não pode usar, o simple present, o work aqui, work, trabalho, ele tá no tempo simple present. E o simple present, ele vai falar de fatos, de hábito, de rotina. Ele não vai ser usado para você falar de algo que começou no passado e se estende até hoje. Então, essa sentença aqui, você não pode usar o simple present para poder falar dela. O certo seria você usar isso aqui, I have worked there. Eu trabalhei lá. Usando a estrutura do present perfect. I worked there as a manager for 5 years. Há 5 anos. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu tenho que usar isso aqui? É estranho, muito estranho, I have worked, se você nunca viu esse tempo. É porque o nome desse tempo aqui é present perfect. Presta atenção ao nome do tempo. Present perfect. Ele traz justamente essa ideia de algo que aconteceu no passado e se estende até o presente. Ou de algo que aconteceu no passado e está influenciando o seu presente. Então, se você trabalha lá há 5 anos, olha a ideia. Você começou a trabalhar lá e você ainda... A ideia que você quer passar é que você ainda está trabalhando lá. Em português, a gente faz isso com o verbo haver. Então, você fala, eu trabalho lá, eu estudo lá há 5 anos, há 10 anos. Em inglês, você vai ter que usar a estrutura do present perfect para você passar essa ideia. E tem uma outra que talvez você também tenha pensado, falou assim, mas eu não posso falar I work there as a manager, como gerente, for 5 years, Será que eu não posso falar isso? I worked there as a manager for 5 years. Porque aqui, eu aprendi que quando eu coloco o verbo com ed, fica na forma do passado. Então, isso aqui não seria o passado. Eu trabalhei lá como gerente faz 5 anos. Sim, essa frase não está errada. Inclusive, ela está certa. Tá? Não tem nenhum erro nessa frase. Talvez ela não esteja passando aquilo que você quer transmitir. Porque se você fala isso daqui, você quer dizer que você trabalhou lá há 5 anos, mas você não trabalha mais. A ação findou. Porque quando a gente usa o simple past, o que acontece? A gente fala de uma ação que começou, mas terminou. Ela findou. Então, I worked there as a manager for 5 years. Beleza? Então, você não trabalha mais lá. Você só está mencionando que você trabalhou. Então, o que a gente pensa? Tá, então eu tenho que dominar o tempo. Mas para eu dominar o tempo, o que eu preciso, quais são os elementos que eu preciso
para conseguir dominar o tempo. O primeiro que eu vou mencionar para você é a estrutura. Se você não domina a estrutura do tempo, se você não conhece a estrutura do tempo, você não vai dominar o tempo. Basicamente, isso. E o que é a estrutura? A estrutura do tempo, na verdade, aqui, ó, gente, ó, o primeiro. Vamos começar aqui com worked. Worked, ele está no simple past. Se eu quiser fazer uma pergunta no simple past, eu tenho que começar com did, por exemplo. E aí o verbo vai para a forma do presente. Então, posso perguntar... did you work there? Por exemplo. Fica sempre no verde, não sei porquê. Did you work there? Ó. Did you work there? Então, isso aqui faz parte da estrutura do simple past. Simple past, a gente vai usar o did para dar a ideia de passado. Mas e o present perfect? O present perfect, a estrutura dele, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o auxiliar, have, mais o verbo no past participle. No past participle, vou colocar aqui. Que seria o equivalente, o verbo na forma do particípio seria, ó, trabalhado, estudado, feito, só que a gente não traduz ao pé da letra, beleza? Então aqui não é eu tenho trabalhado, é eu trabalhei. Tranquilo? É que a estrutura do tempo é essa, o verbo have mais o verbo na forma do particípio. Outra coisa bem legal, só relembrando que os verbos regulares, no caso de work, por exemplo, a forma do particípio é a mesma da do passado. Por isso que aqui a gente tem worked e aqui tem have worked, só para relembrar. Então isso aqui, eu dei alguns exemplos aqui bem rapidinho de estrutura. Dominou a estrutura? Beleza. O que você precisa entender? Você precisa entender... Não sei porque fica verde. Não sei. Você precisa entender a ideia. O conceito do tempo. Como eu acabei de explicar. Simple past, ação que já findou. Não tem relação com o presente. Present perfect tem relação com o presente. Começou e ainda não acabou. Ou a ação em si, ou a influência dessa ação que você talvez queira enfatizar. Então, esse é o conceito. Entendendo a ideia, entendendo o conceito, depois você precisa saber diferenciar, que foi o que a gente fez aqui. Eu mostrei para você, ó. Have worked e worked. Qual é a diferença? O que eu estou passando quando eu falo I have worked there? O que eu estou passando? Qual é a ideia que eu estou passando quando eu falo I worked there? Então você tem que saber diferenciar os tempos, ainda mais esses tempos. Vai sempre ter essa pergunta: qual a diferença entre o simple past e o present perfect? Então, saber a diferença entre os tempos vai te ajudar a dominá-los e depois passar a ideia que você quer transmitir. E o 4, a última, que é simplesmente aplicar. E como é que se aplica? Falando e conversando. Se você não conversar, se você não falar, se você não imaginar, se você não escrever, você não vai estar aplicando. E na verdade, a melhor maneira de se aplicar é colocando em prática, falando mesmo, porque vai ser no momento da ação, da fala, que você vai ficar na dúvida, opa, aqui, E aí você vai ver alguém falar, aplicar o jeito certo, e aí você vai visualizar a situação, vai entender o conceito por trás, e aí sim você começa a dominar. Então, sem seguir esses passos, fica muito difícil de você dominar os tempos. Não necessariamente você vai seguir essa mesma ordem. Muitas pessoas começam pela ideia e pelo conceito, depois vão pela estrutura. Mas é inevitável. Você vai ter que passar por todos esses passos para você dominar os tempos. Tranquilo? Agora, já que eu coloquei aqui, vou dar um exemplo também de uma situação bastante parecida. Que aqui a gente falou de... Então, bora lá. Ó. Agora eu vou fazer o teste com você, ver se você entendeu. Se eu falo assim... Bora lá. I live in Rio de Janeiro. Engraçado, né? Fala I live e depois fala I live in Rio de Janeiro. Se fosse com sotaque seria Rio de Janeiro, mas eu não vou falar isso. Então bora lá. I live in Rio de Janeiro. Bora lá. Eu posso falar isso aqui? For 10 years. O que você acha?
Bem, se você tá ligado, você vai falar que não posso falar. Porque aqui, ó, tá no presente, que nem que seria aqui, ó. I worked there as a manager for 5 years. Não dá pra. Eu não posso falar isso daqui. Agora, o que que eu posso falar? Olha só, posso falar isso aqui, ó. I worked there as a manager. Eu trabalho lá como gerente. Porque aqui eu tô falando de um fato. E simple present, a gente trabalha muito com a ideia de fato. É a minha ideia preferida de simple present. É a ideia de fato, falar de um fato. I work there as a manager. Simples. Beleza? Então aqui, se eu for falar, eu posso falar I live em Rio de Janeiro. Isso daqui eu posso falar. Mas se eu quiser enfatizar, se eu quero falar quanto tempo que eu trabalho lá, ó, bora lá, Ctrl C, Ctrl V, ó. Verbo live também é um verbo regular, então o que a gente vai ter? I have lived in Rio de Janeiro. I have lived in Rio de Janeiro for 10 years. Bora lá. For 10 years. Então, beleza. Aqui quer dizer que eu estou morando lá há 10 anos. Eu ainda estou morando no Rio de Janeiro. I have lived in Rio de Janeiro for 10 years. Mas, se eu falo isso aqui, ó. I live in Rio de Janeiro for 10 years. I lived in Rio de Janeiro for 10 years. Eu estou dizendo o quê? Que eu morei lá há 10 anos, mas eu não moro mais. Tranquilo? Então é isso. A primeira coisa que você precisa, acho que é mais importante, é certificar de que você realmente conhece os tempos, que você domina os tempos, que sabe a diferença entre eles e sabe usar, sabe aplicar essa diferença. Beleza? Agora aqui vamos para a próxima, que eu também separei aqui pra gente, que seria o uso de preposição. Preposição é algo que traz bastante dúvida, porque preposição está muito ligada à ideia. E quando você troca a preposição, você pode trocar a ideia também. Então, vamos começar com umas frases bem simples aqui, ó. Bora lá. Por exemplo, se eu falo assim, ó. Vou começar com a mais fácil. Fala assim. I worked with my best friend. I worked with my best friend. Vou repetir. With my best friend for 3 years. Só para fixar aqui o uso do simple past. Bora lá. I worked with my best friend. Então aqui o with. With é com. Então eu trabalhei com o meu amigo por 3 anos. Não trabalho mais. Ó. Então work with é quando você trabalha com. With é com. I worked with my best friend for 3 years. Beleza. Agora, se eu falo assim... se eu quero focar no lugar, por exemplo, eu já usei o I, vamos usar o he, por exemplo. He worked at the hospital. He worked at the hospital. Aqui. At. Quando eu uso at, eu estou enfatizando o lugar. Eu estou falando do lugar aqui, ó. Hospital. Beleza? A construção em si mesmo, lugar. Então, ó. He worked at the hospital. E se você tá ligado aqui, você já percebeu que quando eu falo aqui, ó, ele não trabalha mais no hospital, ó, que aqui é simple past. Mas se eu quisesse fazer isso aqui, ó, he has worked at the hospital. Eu poderia, e aí sim, vamos lá, vamos até colocar aqui, ó. For 5 years. Acho que eu não tô muito criativo com os anos hoje. Então, bora lá. He has worked at the hospital for 5 years. Só para enfatizar a ideia. For 5 years. Então, aqui, ó. A pronúncia, inclusive, pode ser tanto for quanto for. A forma mais fraquinha de pronunciar essa preposição aqui. Então, he has worked at the hospital for 5 years. Aqui, ele trabalhou no hospital. At, tá? At. E aqui ele trabalha ainda 5 anos, aqui não trabalha mais. Beleza, já trabalhamos aqui, mas o foco não é esse aqui, o foco é a preposição.
E se a gente, agora se eu falo assim, por exemplo, ah tá, he, he is working, ele está trabalhando, he is working for the company. O que a gente tem aqui? Ele está trabalhando para aquela companhia. Quando a gente usa o for aqui, ó, work for, você foca em quê? Em companhia, em pessoas. Você trabalha para companhias, ou trabalha em empresas, né? Ou pessoas. E aí você usa o for ou for. Percebe que aqui o foco é em companhias ou em pessoas, por isso que a gente usa o for. Agora, quando o foco é em lugar, você está falando do lugar, aí você usa o at. Beleza? E colocar mais um aqui. Agora eu vou falar, ó, eu venho. I have been, sentido de, ó, I have been working, bora lá. Working on ways. Eu venho trabalhando, ó, I have been working on ways, em maneiras, on ways, to raise money. De conseguir dinheiro, de levantar dinheiro. To raise money. So, I've been working on ways to raise money. Então, quando a gente usa o on, é a ideia de que é algo que você vai dedicar tempo, que não é algo que... É a ideia de que não é algo fácil, algo que você vai precisar parar, ter tempo, dedicação, trabalhar naquilo, seria essa ideia, né? Eu venho trabalhando em maneiras de levantar dinheiro, de conseguir dinheiro. Na toa que também a gente pode falar, ó, I have been working on this project. I've been working on this project for 2 months. Então, venho trabalhando nesse projeto. Inclusive, é uma frase bastante comum de se falar. Trabalhar no projeto. Há 2 meses. I've been working on. Percebeu aqui com o verbo work quantas preposições a gente usou? With, at, for, ou for, e on. E cada uma delas trouxe um significado diferente. Então, preste atenção nas preposições também, porque as preposições podem mudar o significado daquilo que você quer dizer. Tranquilo? Elas vão trazer significados diferentes. E é uma maneira de você se certificar de que você vai passar a mensagem que você quer passar, que você precisa passar. Vamos para agora a próxima, que é o quê? Que é a pronúncia. Pronúncia. O que a gente precisa entender sobre a pronúncia? Primeiro eu quero acalmar você, porque se tem uma coisa que brasileiro tem medo, né? Não falar nem medo, é pânico, é de falar errado. Isso, na verdade, é uma grande besteira. A gente não tem que ter medo de falar errado, a gente só tem que treinar e tomar cuidado, porque vira e mexe vai acontecer de você pronunciar uma palavra de uma maneira equivocada. O que eu vejo que não é saudável é, vamos supor, você vai precisar se comunicar em inglês, você sabe que precisa melhorar a sua pronúncia, por exemplo, e você só fica nervoso, você fica nervoso na hora de se comunicar, na hora de falar. Mas você não trabalha a sua pronúncia, você não pratica a sua pronúncia sozinho, falando, prestando atenção e ouvindo. E aí, na hora de falar, você fica preocupado em falar do jeito certo. E nesse momento, é o momento que você vai travar. Porque se você está preocupado em falar do jeito certo, em vez de você focar na criatividade, na mensagem, tu vai ficar passando trocentas vezes aquela palavra na tua cabeça para certificar de que você está acertando a pronúncia. E não é assim, você não treina a sua pronúncia desse jeito. É que nem quem vai para academia. Se você vai para academia durante o ano inteiro e no final você, sei lá, vai fazer um treino mais forte, se você treinou durante o ano inteiro, você vai conseguir depois executar um treino um pouquinho mais forte. Mas não adianta tu ficar preocupado o ano inteiro, chega no final do ano, para aquele treino que você vai fazer e coloca uma carga muito forte. Você não vai conseguir fazer o exercício. A mesma coisa é a pronúncia. Se você separa, sei lá, 3, 4 minutos durante o dia para poder, deixa eu treinar a pronúncia dessa palavra aqui que eu acho que não ficou muito legal.
e você treina, ouve, fala, na hora de se comunicar, a chance é que você vai falar do jeito certo. Então, eu não sou contra... eu não sou contra treinar a pronúncia, eu sou contra treinar a pronúncia na hora errada. Que hora errada é essa? Quando foca na comunicação. Quando você está focando na ideia, na mensagem, não na pronúncia. Então, falando isso, eu vou falar aqui de alguns erros que podem prejudicar a comunicação ou que pelo menos podem causar algum estranhamento. Tranquilo? Vou usar aqui tanto erro de pronúncia quanto erro de... eu vou mostrar aqui na hora e você vai conseguir perceber. Bora lá. Vou até usar uma frase que eu já usei aqui. If we get the problem wrong... Se nós entendemos o problema, if we get the problem wrong, se a gente entender o problema do jeito errado, ou não entendemos o problema, we will compound mistakes. Nós iremos agravar erros ou acumular erros. We will compound mistakes. Então tá, beleza, essa frase aqui. A primeira palavra que eu quero que você preste atenção é essa palavra aqui. Inclusive, peraí, deixa eu pegar aqui no outro slide. Que ele tá com as palavras... não tá. Não salvou a pronúncia das palavras. Poxa, não. Então deixa. Vamos continuar aqui, ó. Primeira palavra que eu quero que você preste atenção é essa aqui. Compound. If we get the problem wrong, we will compound mistakes. Nós vamos agravar erros. Qual é o problema dessa palavra? Na verdade, nenhum. Só uma coisa que você tem que prestar atenção. É o seguinte. Porque essa palavra... Se eu falo compound, ó, compound, vou usar esse símbolo aqui, ó, para poder marcar essa sílaba aqui que vai ser a mais forte, ó, compound. Isso aqui é o verbo agravar, sem problema nenhum. Porém, se eu faço isso daqui, ó, se a sílaba mais forte eu torno a primeira, compound, isso aqui vira composto, já vira substantivo. Então, isso aqui pode causar um certo estranhamento na hora de você falar. É óbvio que tem o contexto? Tem o contexto. Então, a pessoa pode... não, peraí, foi isso. Mas pode causar um certo estranhamento também na hora de você falar. E isso acontece com várias palavras do inglês. Não é só com essa. Você muda a sílaba tônica, você muda a sílaba mais forte e você transforma verbo em substantivo. Então, presta atenção nisso, tá bom? Outra que pode causar, inclusive até uma brincadeira, é essa aqui, ó. Get. Qual é essa questão aqui do... Eu vou preparar umas aulas para vocês voltadas para a pronúncia. E aí vai ter os símbolos fonéticos, eu vou explicar os símbolos fonéticos. Vocês vão começar a conseguir ler alguns símbolos fonéticos para poder ajudar na pronúncia. Porque no português... Como a gente lê a palavra, a gente já sabe como pronuncia essa palavra, no inglês a gente cria essa expectativa. Então, se a gente começar a entender os símbolos, tem vários dicionários que tem esses símbolos. Você só de ver os símbolos já vai começar a entender como é que se pronuncia. Então, esse aqui seria o verbo get. E você pode falar get, porém, talvez, se você não prestar atenção, você pode falar, em vez de falar get, você falar get. Get. Que é um bem mais aberto. E qual é a questão aqui? Porque isso daqui é uma gíria para revólver. Então, se você fala if you get, talvez a pessoa, no primeiro momento, ela confunda, né? Não entenda o que você está falando. If we get, porque você, em vez de falar get, você falou get. Você falou a pronúncia mais aberta. E qual é a diferença entre essa pronúncia? É só a gente usar o som do português, o som de E, como parâmetro. Então, o que acontece? Quando a gente fala tô aqui falando o som do get, ele é um E do português, só que mais fechado. Então, não pensa no som do get. É mais fechado. Já esse aqui é um som de E, só que mais aberto. Eu gosto muito de usar esse recurso. Então, get, do português, get, mais aberto. Um recurso que eu gosto muito para poder usar para poder explicar esse som aqui, é falar que ele é mistura do som de E com o som de A. Então você fala E e depois fala o A, ó. A. Então fala, get, A. É A. Você já abriu mais a boca. Então,
A get. Get. Eu gosto muito de usar esse recurso para poder fazer uma aproximação do som. Então, existe essa diferença desses sons. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Se você fala assim, ó. I'll get my get. Ah. Exagerando bem o som para poder ficar bem óbvio, ó. I'll get my get. Né? Eu vou pegar, né? Ó. I'll get my get. Tranquilo? Pensando nisso, existem outros sons que também podem gerar algumas dúvidas na hora de você falar. Por exemplo, se você fala assim, ó. All, que é a forma abreviada de I will. Então, ó. All. Sleep. Ó, percebe, ó? É bem prolongado, ó. All sleep this afternoon. Tá? Porém, talvez se você não prestar atenção, você pode acabar falando isso daqui. All sleep this afternoon. Não sei se você percebeu a diferença. Não sei se você percebeu a diferença. Mas uma das explicações que ajuda a gente a diferenciar esses dois sons, do EE e desse som aqui, é que esse som aqui, ele é mais longo. Então você fala, ó, sleep, all sleep. Esse daqui é mais curto, então você fala sleep, sleep. Beleza? Então, ó, se você fala all sleep this afternoon, eu vou dormir essa tarde. Agora, se você fala all sleep this afternoon, quer dizer que você vai escorregar essa tarde. É um contexto bastante específico, especialmente se você for adulto, você dificilmente vai usar, pode usar, mas o mais comum seria usar esse daqui. E o que eu acho legal é porque eu penso que essa diferença entre um ser mais curto e o outro ser maior por quê? Porque quando a gente fala, percebe que a nossa língua ela começa parada. Então ela começa aqui embaixo. Então, se você for fazer o som de I, percebe que a sua língua ela vai subindo, ó. I, ó. I. Como ele é mais longo, dá tempo da língua chegar lá. Então, mais lá no fundo. Aí o som de I fica mais estridente, seria essa a palavra? Então, ó. All sleep this afternoon. All sleep this afternoon. Agora, esse daqui, como ele é mais curto, não dá tempo, ó. All sleep. Ele não vai chegar lá, porque ele é mais curto, então não dá tempo. Então eu gosto muito dessa explicação, porque para mim faz muito sentido pensar desse jeito. E outra palavra também que vai ter isso aqui, ó. É o verbo sair. Sair é sentido de abandonar, sair de casa, ó. Leave, leave. Geralmente quando a gente tem essa combinação EE e EA, o som vai ser de I. O som vai ser de I. Tem outras combinações que o som também vai ser esse som de? Tem, tá? Tem, eu não vou lembrar agora quantas são, mas tem. Mas essa aqui é a mais comum delas. E, A. Que você vai ter mais o som de I. Então, ó, sleep, leave. E uma palavra que eu usei aqui, não sei se você reparou, ou se já veio à sua cabeça, que é essa daqui, ó. Live, que é morar. Então percebe que a diferença, se você não treinar o teu ouvido, não treinar a tua pronúncia, é quase imperceptível para os brasileiros, porque não tem não existe essa diferença pra gente. Não é tão sutil. É muito sutil eu falar, não é tão sutil. Não é. Peraí, me confundi na hora de falar, peraí. É muito sutil, exatamente. É muito sutil pra gente. Então a tendência da gente confundir, se não treinar, não praticar, é muito grande. Então, ó, aqui, ó. Sleep, leave. Sleep, live. É mais curto. Beleza? Então, esses sons aqui podem causar um certo estranhamento. Óbvio, o contexto pode ajudar? Pode ajudar. Tá? Mas também, no primeiro momento, talvez a pessoa não entenda a sua mensagem, talvez de primeira. Tranquilo? Então, ó, espero que você tenha gostado. Coloque em prática os conselhos que eu te dei para você melhorar, deixar a sua comunicação mais eficiente. Coloque esses 3 elementos em prática
que em pouco tempo eu tenho certeza que você já vai melhorar a sua comunicação. Óbvio que não é do dia para noite, mas ó, se tem dificuldade em tempos, vai lá, dá uma estudada nos tempos, domina os tempos. Pronúncia, preste mais atenção na pronúncia das palavras, vários dicionários online que tem a pronúncia da palavra. Como eu falei, eu vou fazer aulas explicando os símbolos fonéticos para você conseguir identificar e falar melhor. Preposição, preste atenção quando estiver lendo alguma coisa, vendo alguma coisa. Opa, falou sobre preposição, a ideia. E aí você vai. E aí? Desse jeito você vai aprender, beleza? Então nos vemos na nossa próxima aula aí. See you later.